Uma das coisas que eu bato bastante na tecla, né, sobre isso, né, a mulher ter o amor próprio, a mulher ter um dia para ela, eu sempre bato muito nessa tecla, né, nós especialistas em relacionamento, a gente sabe dessa importância. O que você falaria realmente para essas mulheres que deixam de fazer o que elas gostam, deixam de fazer, viver, anula-se para viver a história e ter aquela pessoa que ela quer ao lado dela? Faz terapia. Verdade, faz terapia. Autocuidado, autoconhecimento. Primeira coisa é você. Volta pra você. Tem alguma coisa errada, gente. Se você tá deixando a sua felicidade na mão de alguém... Lógico que hoje nós estamos falando de relacionamento, mas tem gente que eu conheço gente que é a mãe que resolve tudo. Sim. Mulher velha. Eu tenho que ver se minha mãe não vai querer. Eu falo, por que sua mãe tem que decidir isso por você? Eu passei por essas experiências por que seu pai tem que resolver isso por você? De pessoas que eu tenho que falar com a minha irmã. Não, é você, só você. Os meus filhos são totalmente livres, independentes. Eu falo, o que é melhor pra você, gata? O que você acha melhor? Você quer trocar uma ideia comigo? Os meus filhos, eles são adultos, gente. Na constelação, isso diria que você não tem permissão. Você ainda está na sua criança interior. Sim. E alguém tem que chegar para você e falar decidir assim, por você. Né? Chegou um tempo na minha vida que eu era muito assim. Por isso que existe o CLT? Porque... Sabe por quê? Eu falava... Trazendo pro negócio. Trazendo pro empreendedorismo. Eu falava isso. Minha mãe sempre foi uma mulher muito independente. Mas em relação profissional, ela precisava de alguém. Porque no fundo ela tinha uma coisa ainda do escrava, ela não tinha essa permissão para ser dona de algo dela. E todo mundo, os próprios patrões dela, porque minha mãe era cozinheira, falava, você tinha que fazer um restaurante, você tinha que abrir. Aí ela sempre colocava a culpa nas filhas, né? Não, eu tenho 2 filhas, não sei o quê. Aí as filhas cresceu, mas aí eu fui perceber, depois de grande, que ela precisava de alguém para ela adorar. E não podia ser muita gente. Entendi. Entendeu? Era aquela família, aquela patroa, aquela pessoa que ela gostava de ver. Mas o café de fulano eu tenho que fazer assim, né? Entendi. E no relacionamento é a mesma coisa. Tem pessoas que fazem isso. Eu aconselharia terapia, Tati, assim, cada um buscar o que faz sentido, né? Eu acho que assim, eu penso assim, gente, no geral, a gente é composto, tem que cuidar da nossa intimidade com Deus, com a nossa espiritualidade. Eu acho que isso é o principal, é o primeiro ponto que você tem que cuidar. O segundo ponto, você tem que cuidar do seu corpo físico, porque o seu corpo físico, ele é o seu templo sagrado. O suporte aqui. Né? Se você não tiver com o seu corpo físico funcionando, nada vai dar certo, entendeu? Você tem que buscar sempre estar fazendo check-up, atividade física, comendo bem, dormindo bem, bebendo água, se alimentando bem. E cuidando do emocional, lembrando, né? Exato. Não, eu tô falando físico, assim, o físico mesmo, o de carne. E aí você tem que buscar também, eu nem vou entrar no lado intelectual, mental, porque isso é um outro momento, mas também cuidar do seu lado emocional. Porque, assim, é um trio, entendeu? Então, assim, uma tríade, né? Tudo na vida é tríade. E por quê? E esse emocional, se você não consegue sozinho, aí você tem que buscar terapia. Exato. Buscar, ontem eu vi o Divaldo falando, que é quando ele falando de esquizofrenia, mas isso pra mim encaixou em tudo. Você tem que procurar um psiquiatra, uma pessoa que já tá no nível, tomar remédios. Ele falou que há necessidade, sim, do equilíbrio neuronial, que ele falou alguma coisa do tipo. E fazer terapias e fazer o trabalho no bem. Então, assim, ele trouxe uma palavra que eu achei linda e que a única forma de se combater o mal é fazendo o bem. Então, eu estaria, nesse momento, assim, crie essa intimidade com Deus, conecte-se com a sua essência, porque você está aqui, cuide do seu corpo físico, faça atividade física, se alimente bem, faça um check-up. Você tem que gostar de se olhar no espelho, você tem que gostar de você tem que comprar uma roupa porque você tá bem, não é porque alguém vai achar bonito, ou sobre você. E o emocional, eu acho que ele entra ali, se eu não tô dando conta de conversar, se eu tô me sentindo mal, gente, o nosso organismo, o nosso coração, as nossas emoções, elas dão sinal pra gente o tempo todo. O problema é que a gente não para dar atenção pra ela. Ela tá ali, você tá acordando triste todo dia, tá errado. Você tá apreensiva, quando seu marido sai, você fica apreensiva, tá errado. Aí o seu marido, vamos lá, meu marido sai pra jogar bola, eu fico apreensiva. Um exemplo bem idiota.
Não é tanto, porque eu não. acho bem idiota, na verdade. Mas não é tanto, não. Tá bom. Aí eu fico brava porque todas as segundas ele joga bola. Mas não é cada bola, porque depois tem um rap com os amigos. Dá um exemplo, tá, gente? Ok, mas o que acontece nesse rap? Ah, porque ele toma cerveja com os amigos. Tá, e daí? Você tá preocupada porque na volta ele vai voltar dirigindo bêbado? Ou é porque você acha que vai acontecer alguma coisa? Ah, ok. Tá, mas por que você acha que vai acontecer alguma coisa? Ah, porque ele já fez isso comigo antes. Então já tá errado. Se ele já fez com você antes e você diz que perdoou, por que você tá preocupada com isso? Tá errado já. Então não perdoou. Tu guardou na caixinha do esquecimento, guardou na caixinha do ver mais tarde, né? Aí eu só vou finalizar minha fala aqui. Então, precisa de terapia, porque você tem que ressignificar e confiar nessa pessoa. Exato. Porque senão larga dela. Porque imagina o tormento que é você na vida desse homem. Eu sei que é A o obsessor. cobrança, né? É. Imagina o dia inteiro falando, mas você tava mesmo? Olhando o bolso, cheirando, mexendo no celular dos outros. né? Que feio isso. E a pessoa em si, né? Não, Deus é mais. Você não Então. dorme, você fica remoendo aquela coisa ruim. Aí aquilo, sabe, vira o que? É câncer. Vira doença, gente. Então, se você não confia, fala, olha, lembra aquele episódio X? Quando eu te perdoei, gente, ajuda, mas me faz mal até hoje. Eu vou procurar ajuda. Porque eu gosto tanto de você, eu quero continuar. Aí se a pessoa fala assim, tudo bem, eu vou com você. Ou então, tudo bem, eu te apoio em você buscar ajuda. Agora se a pessoa fala assim, você é louca, não sei o que, não sei o que. Larga dele, gente. Vai procurar ajuda pra você se preparar, pra você desvincular essa dependência emocional. Ou talvez começar a se cuidar, e como a Tatiana tá falando, começa a se cuidar, o marido começa a ver mudança, ver bem, e falou, eu vou com você, eu vou te ajudar, eu vou caminhar com você. Ou afasta. Ou larga não, afasta logo. Logo, na primeira turma de acompanhamento sistêmico, eu lembro que eu comecei a empoderar as mulheres, que é para isso o acompanhamento sistêmico, né? E nessa primeira turma, nós éramos quase 20 mulheres e não tinha nenhum homem, né? Então, eu foquei bastante ali no empreendedorismo, no empoderamento, enfim. E aí teve uma data, um momento do tratamento que todas que tinham relacionamento estavam em crise. Aí elas, mas como, Tati? Não sei o que. Eu falei, calma. Centrei elas e falei assim, olha, quando vocês começou o relacionamento com essa pessoa, você estava em outra energia. Agora vocês fizeram isso aqui. Quem está no tratamento é vocês, não é ele. Ou ele se adapta e vocês têm a paciência, pedir isso para elas, porque não é da noite pro dia, né? Ou ele se adapta e cresce com você. Porque às vezes é aquilo que a Vívia falou, e eu falo isso para algumas consulentes, a gente tem que educar o homem, né? Muitas vezes a gente tem que trazer, porque depois eu vou falar os 3 pontos, 3 pilares de família da constelação, né? Em relação a isso. E aí eu fui falando para elas, olha, traga ele, incentiva ele para vir, incentiva ele para cuidar. Tanto é que daí depois, na segunda turma, já tem marido dessas mulheres fazendo. A frequência é essa, né, gente? Porque eles viram ela mudando. Vocês viram que a Tati falando de frequência. Então, a frequência nossa, vamos pôr assim, que aqui é uma frequência ruim. E aqui, lá no alto, lá em algum momento, nós vamos alcançar uma frequência de amor, né? De amor, de merecimento, de aí, permissão. nós estamos aqui, nós dois, né? Aí, eu começo a buscar uma ajuda pra mim. Olha, pensa bem. Eu começo a buscar uma ajuda pra mim. Geralmente, é a mulher que faz isso, tá? A mulher que é mais aberta a essas coisas. Aí, mas tem homens também que são muito bons pra isso. Sim. Aí a mulher faz assim, ó. Ele levou a frequência, por quê? Porque ela tá conhecendo a si mesma, tá fazendo terapia, tá lendo bons... adquirindo conteúdos de boa qualidade, colocando em prática, fez um curso de coach, de, sei lá, de qualquer coisa, de quebra de crença, qualquer coisa. Ela vai aqui. Aí o marido, ele pode ir vindo junto com a ajuda dela. Porque ela consegue fazer isso. Mas não faça isso, gente. Não faça. Tem muita mulher que faz isso. E aí isso daqui é uma sensação de fracasso. Por isso que você tá nessa situação. Você tem que trazer ele. Paciência. Ele vai demorar porque ele não aprendeu isso lá na casa dele, gente. Ele não aprendeu. Aí ele vai vir. Ele chegou aqui, aí você vai vindo. Aí vocês vão indo. Tá tudo bem. É sobre isso. É sobre isso. Agora não faça isso. Porque aí você vai estar dando um descrédito para tudo aquilo que você construiu até aqui. E uma dica valiosa para saber se essa pessoa está pronta para estar com você. Para você não fazer isso, como a Vívia falou. Quando o homem vê, por mais que vocês começam a discutir com coisas bobas, começa a discutir porque você percebe que você se valoriza, aí você começa a colocar pontuar as coisas, porque antigamente você só calava, se omitia, ficava com a cara brava, se isolava, e relacionamento não é isso, né?
E o que acontece? Quando ele tá afim de fazer isso com você, nem que seja devagar, ele vai incentivar você, ele vai valorizar e falar assim, não, esse tratamento tá te mudando, ele vai perceber a mudança. Aqueles que não querem vai falar o quê? Essa terapeuta sua, não sei não. Essa mentora sua, sai fora. Sai fora. E tem muitas mulheres que deixam de me acompanhar e deixam de estar com você porque ouvem isso, entendeu? Então, ó, gente... De verdade, você tá indo num lugar, o lugar tá te fazendo bem. Aí o companheiro ou a companheira lá em casa começa a criticar, observa. Tome cuidado. Observa. E isso é em tudo. Quando você conheceu ele, tudo bonitinho. Como quando você entrou numa casa dentro com ele, ele começar a falar assim, ó, aquela sua amiga, não sei não. Aí todo dia na casa da sua mãe, não sei não. E aí o seu coração... Sente que... Sente. Seu coração, pergunta pro seu coração, eu gente. sempre falo pra mulher que ela sabe que ela tá entrando numa fria. Ela sabe. Verdade. Tá? Eu até falava pra ela, pra você perceber que você começou a namorar com um homem, veja como que ele trata o fretista e o garçom quando paga uma conta. Você vai saber com quem você tá casando. Como ele trata a mãe. Como ele trata a mãe. Família. Presta atenção. Né? Deixa eu falar uma coisa também. E às vezes entra num buraco porque... Aí tem umas mulheres também, eu vou falar, que eu já falei esse dia pra uma colega. Ela entrou no relacionamento, tem filhos, e tá vivendo um relacionamento abusivo. Já faz tempo. Aí eu vinha saber já quando o negócio tava feio. Que é uma pessoa distante. E aí numa fala dela, ela falou, Vivi, mas eu mantive porque meu sonho era ter uma família. Meus filhos, eles querem a família. Eu quero uma família para os meus filhos. Eu falei bem assim, seus filhos só precisam de mãe viva. Exatamente. Entende? Então, antes de você zelar pela família, você tem que zelar para estar viva. Lembra que eu te falei? Conexão com Deus, com o teu corpo e com as tuas emoções. Depois é o outro, gente. O outro, ele primeiro o amor próprio, depois o recíproco e depois vocês veem o resto. Porque... Lembra que a própria Bíblia fala isso, e eu bato muito nessa tecla, amai o próximo como a ti mesmo, então primeiro é você. Né? E outra coisa, quando se vive numa relação, e isso é para homem e mulher, que eu já tive experiência, tanto do homem, quanto da mulher. Não, tem mulher que é tóxica, tem pesada. Exato. E aí, duas coisas acontecem, ou você tá segurando um sonho seu, e acha que aquilo ali é o sonho que você sonhou. E o que acontece quando você faz isso? Que é o caso da sua amiga, né? Eu quero ter uma família, mas ele já é o pai dos meus filhos, então eu tenho que aguentar. Tem que segurar. Eu tenho que segurar. E às vezes você deixa de ter uma pessoa maravilhosa que vai assumir seus filhos, que vai te amar, que vai te valorizar, vai incentivar seus filhos, vai cuidar dos seus filhos, coisa que esse aqui que você está segurando não faz. E você segura e deixa de viver uma história linda, né? Ou aí nós espíritas, né, vai falar assim, aí você vai viver esse karma de novo na outra vida, até aprender. Cara, os sinais estão ali, dando de você o tempo todo, né? Gente, você sente, quando você entra numa fria, o que a Tatiana tá falando, você sabe. Você sabe. Seu coração, você fala Só que a gente acha que as pessoas mudam. Esse é o problema. Não muda nem o outro, nem o passado. Não muda nem o outro, nem o passado. E outra situação que a pessoa faz ele começou lindo, maravilhoso, te mandava flores, abria a porta do carro. Aí você casou com ele mudou totalmente. A mulher, ela fica saudosisma. Ela quer que aquele homem que ela conheceu volta. Não volta, gente. Depois que mudou, acabou. Dali pra frente. É assim. O meu marido hoje, como a mamãe dizia quando estava viva, nem de longe, a mamãe falava, Hugo, você hoje nem de longe parece o homem que eu conheci quando você começou a namorar com minha filha. Só que o que acontecia com o Hugo? Ele veio de uma criação totalmente diferente da minha, bem diferente mesmo, tá, gente? Meu machista, tudo. Só que ele se colocou no movimento pra mudar o tempo todo. Eu falava assim que a gente tinha erros diferentes, épocas diferentes, erros diferentes, mas a gente nunca ficou preso. Eu falava assim, vamos viver um problema diferente, porque assim, é assim que funciona. Entendeu? Eu mesmo também não sou perfeita. Eu era muito boa, eu queria me colocar no lugar do outro, literalmente, coisa que a gente não consegue se colocar exatamente no lugar do outro. E ele sempre falava assim, não, mas não é assim. Aí a gente foi, eu falo que a gente foi assim. E acontece, né? Entendeu? E eu fui melhorando o meu jeito de ver a vida com algumas situações que ele via de uma forma mais bruta, mais objetiva. E ele também foi ficando mais dócil, mais
sensível às situações, assim. Então hoje ele é uma pessoa que ele se preocupa mais, ele é mais claro com as comunicações dele. Mas foi por quê? Porque a pessoa se coloca nesse papel de aprendiz. Esse é o amor, né? De se educar. Que eu sempre falava, ou é assim, ou não vai ficar, entendeu? Então, assim, e mulher, gente, presta atenção. Olha essas mães Nutella aí. Fica o recado, fica a dica. Filho não manda em mãe. Marido não manda em mulher, não, entendeu? Tem esse negócio, não, cada um que cuida de sua vida. Parceiro. Mãe, pai é maior que filho, tá? Aqui é a consteladora pra falar. Eu não sei como meu filho vai reagir a isso. Não tem que não sei que. Vai atender. Você é responsável pelo que fala, ele que interprete como ele quiser. Você tem que colocar a tua autoridade e tua energia como mãe, como pai. Que nesse momento é você que toma as decisões. Talvez numa outra vida, talvez é diferente, mas nessa você tá no comando, gata. Em outra vida foi sua mãe, né? É você que determina a situação. De dar hoje porque hoje, o Enzo, as Valentina da vida aí, perdão, vai mandar no cedo com 15, 18 anos, vai estar botando seu nariz e pegando dinheiro e o carro pra você. Falei. Até menos. Esses dias uma amiga me contando a experiência que a coordenadora chamou os pais por causa de um menino que tá batendo em todo mundo na escola, 7 anos. Eu nem vou entrar nesse assunto, senão vou ser presa. E aí, na hora que expôs pra ele, tava a coordenadora, ele aqui, os pais olhou pra ele, sabe o que o guri fez? Vocês sabem que eu sou assim? Por que vocês estão achando estranho? Falei, meu Deus, ele mandou na casa. Ele manda na casa. Nem vamos entrar nesse assunto que a gente vai... vamos fazer, não vou ser presa. Gente, o assunto... Voltando pro relacionamento. O assunto tá maravilhoso, mas eu tenho 2 questões ainda aqui. 11 horas já, cara. A gente ficaria eternamente, dias, mas não dá, inversões. E são 2 pessoas boas pra falar, né? Vai lá. Faz as 2 perguntas, vai. Eu vou ser objetiva. Tá. Nessa questão de insegurança, né? Eu tenho muito caso disso, de mulheres inseguras, ciumentas. Esses dias eu tive que falar para uma consulente, falei, meu Deus, você precisa de terapia. Vou pegar até um cafezinho agora. Você precisa de terapia, pelo amor de Deus, porque ela estava preocupada quando ia numa festa... e o marido ia conversar com outros homens e para ela conversar com outras mulheres, ela queria saber o que o marido estava conversando com esses homens, se era sobre mulher, para ver quem era mais bonita nas festas, essas coisas, né? E aí eu falei pra ela, você precisa de terapia, porque senão você não vai viver. Você quer entrar na cabeça do seu marido, e a gente não entra. E outra, é normal, o homem, passou uma mulher bonita, assim como passar um homem bonito, você vai olhar, você vai admirar, o homem, ele é mais escolado, vai falar, olha que mulher gostosa, que não sei o quê. E isso é normal. O que ele faz com isso, que não é o certo. Agora, pensar... né? Então, assim, um ciúme muito exagerado. E aí eu trato muitas mulheres em relação a isso. Um ciúme. A outra, nem namorado não é, né? Mas, ele trabalha com muita mulher, meu amor, você nem pode cobrar. Eu tenho que, às vezes, vamos, eu puxo para não ser muito, porque eu realmente sou muito objetiva naquilo que eu falo, né? E aí acaba, sou bem sagitariana, né? E acaba falando, a Tati é grossa, né? Mas eu sou bem pontual. Aí eu falo para ela, vamos puxar aqui o assunto? Ele é seu namorado? Não, a gente tá ficando, então você não pode cobrar nada. Gente... Pelo amor de Deus, ficante não é namorado. Então não tem... É bobeira, né? Se a mulher não aguenta ficar, não fica. Para com essa história de querer... mas é porque eu gosto dele. Né? É pior ainda, é pedir para se machucar, né? O que você fala dele? Porque eu sei que você não tem ciúme, né? O que você fala para essas mulheres que têm? Vamos lá. Eu já falei bastante, é um problema. Ciúme, gente, é um problema. Primeiro você tem que entender que ciúme não é amor. A primeira coisa, escreva aí, ciúme não é amor. Isso eu tô falando de relacionamento, todos os relacionamentos. Ciúme não é amor. Se você tá tendo sintoma de ciúme, você tem que tratar, porque o ciúme tá ligado ao ego. O ciúme, ele vem do egoísmo. Você é uma pessoa egoísta, que vem do ego, da vaidade, da soberba, da posse. Então já tá errado, porque o egoísmo é um sentimento... nós temos sentimentos bons e ruins. O egoísmo é um sentimento ruim, é uma chaga mal que nós trazemos dentro de nós. Todo mundo é. Não tem ninguém que não seja. Só que quando ele chega no ponto de você ter posse de alguém, ciúme, que já tá,
perturbador. Então, vai tratar. Tá. O que eu posso dizer para essas pessoas? De novo, mandar você fazer terapia, né? Vai fazer terapia, vai cuidar disso, porque senão tá normal. Vou pegar uma agenda maior, tá? Vai fazer terapia, que senão tá certo. E começa a se policiar nas suas pequenas atitudes diárias. Isso é exercício. Para você que não tá nesse nível de perturbar a vida de alguém, de ser um obsessor encarnado, vamos falar assim, você tem o ciúme, mas você não perturba ele, mas você fica mal com isso. Vamos pôr essa mulher que ainda tá no nível 1 ali, entendeu? Ela tem o ciúme, mas ela começa a se policiar nas atividades diárias. E começa a perguntar por que você tem isso. Por que que eu não quero que o meu marido veja uma mulher e ache ela bonita? Por quê? Começa a investigar. Por quê? Porque então eu não me acho bonita. Eu não me acho. E realmente tem pessoas que estão se modificando. Começa a perguntar. Toda. Pode perguntar. Exato. Pode perguntar. Por que eu tenho ciúme? Vamos fazer o contrário. Por que que eu tenho ciúme do meu marido? Vamos pôr o homem. Por que que eu tenho ciúme da minha mulher, que ela trabalha lá com aqueles homens tudo engravatado, de paletó, e ela vai me largar? Porque eu me sinto o quê? Inferior em relação ao meu conhecimento. Então eu vou estudar. Porque isso é uma resposta do que tá faltando em você, entendeu? Então, assim, eu, Vivian, hoje, nunca tive, já assim, acho que na adolescente tive, no início do namoro devia ter, não vou falar que não tive, né? Mas eu acho que é tudo questão de perguntar por que que eu estou sentindo isso. Onde tá a minha insegurança? E outra coisa, gente, a culpa nunca é da outra pessoa, tá? Esquece isso, né? Porque se você ainda tem esse rolê de ficar com ciúme de outra mulher, de outro homem, esquece, assim, culpar a terceira pessoa, que a segunda é a pessoa que tá com você, né? Primeira pessoa é você, segunda é o que tá com você, esquece, os terceiros não estão inclusos nessa conta, porque essa conta é sobre você e o outro. Se o outro não consegue te respeitar, ele nem entende que ele tá com você. Então, pra que estar com ele? Então, assim, pra que se forçar isso? Eu sempre falo, eu trabalhei com evento há muito tempo, você sabe disso, quem me acompanha aqui sabe. Eu trabalhei a vida toda. Eu sempre falei pro Hugo, você nunca vai precisar me defender. Eu me defendo melhor do que ninguém. Então, eu trabalhei com evento, trabalhei com muitos homens. Tá aqui a Carla de prova, meu ouvido, trabalhei com muitos homens, mas gente nunca. Mas o homem respeita até um pouco mais do que a mulher, né? Então, mas tinha meninas lá que se colocavam à disposição de sair com os caras. Já trabalhou com artista, Tatiana. Artista chega de fora com aqueles... vem, né? Aí chega com os ônibus, com segurança, com todas aquelas meninas mais assim, iludidas com luzes e cores, e ia pro hotel de madrugada, né? Essa aí, né? Cara, nem vou entrar nesse pormenor. Mas assim, não, tava ali pra trabalhar. Qual que era o meu objetivo de estar ali trabalhar? E se pro meu marido a minha palavra não bastasse, pra que estar com ele? E a sua palavra precisa bastar. Exato. Você não tem que provar nada pra ninguém. Então, assim, é muito ruim você ter também do lado uma pessoa insegura. E você fala, não fiquei. Duvido. Aquele monte de homem. Então, assim, aí você tem que falar o seguinte: então, gato, se a minha palavra não tá te bastando, vai se tratar. Porque você tem que bastar a minha palavra. Então, assim, isso já é um ponto. Então, é exercícios diários. Por que esse sentimento, pra quem tá nesse nível, por que esse sentimento me incomoda? Porque eu tenho insegurança, porque eu não tô me sentindo tão bonita. Então, vai ficar bonita. Não para ele, pra você se sentir bonita. Porque quando você tem uma palavra que fala bem assim, uma frase, nesse livro aí, se elas fazem acontecer, esse livro o pessoal tá falando bastante, aí comentando muito, é best-seller, né? Olha como ele não tá aqui, hoje não tem problema. No capítulo da Eleonora, ela tá falando sobre autoconfiança. Muito legal o capítulo dela. E ela fala que segundo uma psicóloga, que eu não vou lembrar o nome agora, a psicóloga fala que quando a gente tem tanta autoconfiança, a gente começa a se ouvir tanto que a opinião externa não diminui o barulho, você entendeu? É bem interessante. Quando você já colocou na tua ideia que você tá bonita, que você tá bem, que você tá dando o seu melhor, que você sabe, você domina com o seu planejamento, com as suas estratégias, tudo aquilo que você precisa, o barulho externo, ele diminui. Agora, quando aqui tá oco, o barulho externo é alto. Então eu me importo muito com a opinião da Tatiana, da Carla, da Bárbara, da Amanda, do meu marido, da minha mãe, do meu pai, do vizinho, da pessoa que eu nem conheço. Gente, a gente se importa com comentário de... Gente, uma pessoa que se importa com comentário de rede social tem que tratar. É verdade. Porque a pessoa... Tem um monte, né? Porque se você tá brigando com comentário, quem comenta é quem não te conhece.
E pra provocar, muitas vezes é pra provocar mesmo, olha o nível causar. Olha o nível que você tá se importando com um comentário, que essa pessoa, se ela te encontrasse na sua frente, ela não ia te falar isso. Olha o nível que você tá de loucura, brigando com o aparelho, com nada, sai fora. Então, assim, se abastece de si mesma. Vai cuidar de você. Me deu uma crise, vou fazer uma academia. Troca, gente, troca. Vou melhorar minha alimentação. Vou ler um livro, vou fazer um curso. Vou terminar aquele curso que eu comprei, que eu não terminei. Aí você começa a fazer o curso. Vou tirar a carta pra saber se eu tô errado. Vou procurar terapeuta, você entendeu? Aquele grupo de mulheres lá, a conexão delas, que é bem legal. Vou participar de uma roda de conversa. Não, tem um na minha igreja, que é bom lá, que as mulheres falam. Vai procurar alguma coisa pra você. Você vai perceber que quando você começar a substituir esses momentos de ociosidade, de pensamento ruim, por algo por você, a sua autoconfiança, ela vai fazendo o quê? Crescendo. E quando ela cresce, o barulho externo diminui. Isso que eu faria. Esse é o conselho que eu daria. E a outra pergunta, você falou que era 2. Já esqueci a outra? Não, a outra eu vou finalizar com ela. Mas antes de finalizar, eu quero pontuar algumas coisas, né? Quando você falava assim que, primeiramente, dentro de um relacionamento... Essa live vai ter que ser parte 1 e parte 2, né? Tá bom, tudo bem. Vou ter que dividir, porque vai ficar comprida demais. Vambora. Henrique, em relação ao relacionamento, a gente tem o individual, a Vívia, o individual, o Hugo, né? Sim. Que tem as duas partes e os dois juntos. Sim. E a gente precisa respeitar isso. Com certeza. Né? Que as pessoas muitas vezes não fazem. Eu lembro muito da frase da minha mãe, que ela dizia assim, ela falava isso muito mais com a minha irmã, porque eu não tive problema com relação. Carla, enquanto a gente tá falando sobre isso, vai lá pegar o livro, faz um favor. Só pra me apresentar aqui, pessoal. Então ela dizia assim, minha filha, larga de ser besta. Mãe que a gente nasce grudada, a gente vive sem... Imagina se você não vive sem mãe que a gente... Olha, sabedoria da filósofa... Antônia Barbosa. Mãe que você nasce pregado, você larga, pensa os outros. Imagina, Ai, né? gente. Ela dizia assim, não tem... Já vou fazer um post de Antônia Barbosa sobre isso, vou até anotar. Ela tinha uma sabedoria muito grande, que eu fazer um uso post. Na minha experiência de relacionamento. Mãe que você nasce grudada. A gente vive sem. Você vive sem. Se você não vai viver sem um namorado, logo você vai ter outro. Deixa ela aqui, dizia a gente falar dele agora. Deixa aqui que agora nós vamos falar dele. E aí, o que você vai falar? Ó, a Tatiana tá desmontando aqui o estúdio. Aqui eu quero falar assim em relação à constelação familiar. Gente, constelação familiar é um divisor de água, né? Eu também acho, concordo com você. Vai ter que Ela diz, a gente sempre fala assim, que o marido, a mulher e o marido, eles são lado a lado, são companheiros, né? E a gente tem que tomar cuidado para nem querer ser mãe. Perfeito. E nem ser filha. E a mesma coisa pro marido, nem querer ser pai e nem ser filho. A gente é companheiro. Sim. Né? E dentro dessa questão tem 3 coisas, né? O homem, ele sempre é incentivado pela mulher. Por isso que toda a vida falou que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Porque o homem é aquele que é incentivado. Não, vai dar certo, não, isso aqui não. E eu vejo que você faz muito isso com o Hugo, né? Por isso que você até brinca, né, gente? Você fala assim, quem que é meu case de sucesso? Meu marido. Qual que é o filho que te dá mais trabalho? Da minha sogra. E a gente vê que você faz isso. Você incentiva muito o Hugo, né? E é aquilo que você falou. Quando uma mulher está crescendo demais, o homem, se ele está se sentindo para baixo, se ele ama você, ele vai fazer o quê? Eu vou procurar melhorar. Sim. Porque, querendo ou não, a gente tem... Não é questão de patriarcado. Eu sou feminista, mas não é essa feminista que isola tudo. A gente existe uma hierarquia. Sim. E o homem sempre é o provedor primeiro. Sim. Né? Isso é de tempo, gente. A gente não pode discutir isso. Ok. Né? E a própria constelação, ela fala isso. Que, as coisas na família fluem quando existe uma ordem. E cada um está no seu lugar. Sim. O homem sendo homem, né? Sim. E a mulher sendo mulher. Quando a gente inverte, dá problema. Dá problema. Dá problema. Exatamente. Isso é uma das coisas pelo qual eu te trouxe aqui, porque você faz esse papel muito bem. Sim. Né? E uma coisa